Olha, irmãos, esse é mais um vídeo contra o presente de grego, né? Que é o progressismo dentro das igrejas, dentro da cristandade. E dessa vez eu quero falar algo que tem a ver, né, que está muito ligado a como homens e mulheres se apresentam. Os textos que eu estarei lendo aqui vai falar especificamente sobre mulheres na igreja, mulheres cristãs, mas os princípios se aplicam aos homens também, e eu vou explicar o porquê, certo? Primeiro, se você está chegando agora, se inscreve no canal, beleza? Marca o sininho, aproveita que tem muito material aí, ajuda o canal. Seja muito bem-vindo. Questão de usos e costumes, tá? Então, há um tempo atrás, não é? Década de 90, começo de 2000 ainda, nós tínhamos um número grande de comunidades evangélicas no Brasil, que muitas vezes eram chamadas de comunidades legalistas, porque nessas comunidades, não é? Geralmente havia uma certa exigência, não é, de padrão de vestimenta e às vezes, não é, realmente acabava chegando ao extremo de tratar isso como doutrina, não é, doutrina da Bíblia, bem definida e que basicamente a roupa estava diretamente associada ao pecado. Essas eram as comunidades bem legalistas, bem extremistas. Então, eram comunidades que acabavam meio que prendendo os membros da comunidade, principalmente as mulheres, né? Ou os homens mesmo, a terem um padrão de vestimenta, não é para todo lugar. Então, você ia encontrar, por exemplo, mulheres de comunidades assim que só podem usar saia, não é? Homens que só podem andar de calça, não podem andar de bermuda, mesmo estando num clima como o nosso aqui, no sertão nordestino. Havia esse tipo de situação, tá certo? É claro que não há problema, né, da pessoa andar assim, nenhum. Mas quando há uma imposição da comunidade, tratando isso como sendo algo doutrinário realmente, é complicado. Eu mesmo já tive experiência de ouvir, né, de um líder cristão, assim, pessoalmente mesmo, né, a sua opinião sobre a questão de roupas. Ele falou, muitas pessoas vão para o inferno por causa de roupa. E isso é extremo, né? Isso é extremo. Porém, a resposta, não é, nesse sentido contra esse extremismo foi para um outro extremo. Né? Nós tínhamos o extremo, então, dos usos e costumes, e a resposta não foi a moderação, não foi a maturidade cristã. A resposta tem sido, não é, justamente o oposto, o radical oposto, entende? E isso é tão errado quanto. Se o extremismo do uso e costume, não é algo errado e legalista, aquilo que é diametralmente oposto, não é, que é radicalmente oposto, também é nesse sentido um certo tipo de legalismo, não é só não naqueles moldes primeiros que eu citei. E isso é uma coisa que é importante ser comentada, por quê? Meio que nós podemos perceber que existe na sociedade um tipo de anseio por libertação, não é? Liberdade, um certo libertarianismo no sentido geral. Muitas pessoas falam o tempo todo de direitos, de que nós agora somos livres, nós não temos que nos prender àqueles conceitos antigos. E você percebe que, de maneira geral, nossa cultura ela é bem progressista, infelizmente. Não é? Temos uma luta de conservadores, mas, ao mesmo tempo, não é, há progressismo, não é, claro, na sociedade. E o que acontece? Esse progressismo, ele vem, não é, muito bem, como eu posso dizer, disfarçado nesse sentido de liberdade, não é? De consciência, por exemplo. Mas, na verdade, o que ele traz não é liberdade, não é? É libertinagem, é o que ele traz. Não é? É um cavalo de Troia também dentro da igreja, das igrejas, porque a ideia é que nós não devemos ser, por exemplo, radicais, legalistas, e não podemos olhar para o contexto da escritura e querer realmente forçar a barra, não é? Aplicando aquela cultura dos tempos bíblicos aqui e agora. E isso realmente faz sentido. Mas quando nós abraçamos isso sem pensar muito bem nas consequências, não é? Nós podemos simplesmente aceitar esse presente de grego, esse cavalo de Troia, entende? E como consequência, nós não abraçarmos então, por exemplo, a modéstia, não é? Sermos mais moderados, equilibrados, como resposta a esse radicalismo, a esse legalismo. Podemos ir para o extremo oposto. E é o que tem às vezes acontecido, não é? Esse presente de grego, esse progressismo que influencia toda a sociedade e também os cristãos, tem cada vez mais provocado, não é, revoluções no contexto da cristandade. Então, por exemplo, a Escritura nos dá princípios sobre como, por exemplo, devemos nos postar diante do mundo, não é? Como cristãos. E eu vou ler esses textos aqui e depois trazer uma breve aplicação. Nós temos... Eu vou ler aqui a nova versão atualizada, né?
a 1 Timóteo 2, versos 9 e 10 apenas. O texto que vocês conhecem, podem ler depois do capítulo completo, mas só esses 2 versículos é o suficiente para nossa reflexão aqui. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Tá? Até aqui. E o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, não é? Vemos também o mesmo princípio aqui. Que a beleza de vocês seja no exterior, como tranças... me perdoe. Que a beleza de vocês não seja, não é, exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no interior, não é, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam-se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Não é? Não dando ênfase aqui à questão da submissão ao marido, porque não é esse o assunto que eu quero tratar aqui. O ponto é o princípio que podemos extrair desses 2 textos lidos, né, de 1 Timóteo e de 1 de Pedro, é o princípio de que o verdadeiro enfeite, o verdadeiro adorno, ele é interno. Ele é interno. Entende? A beleza verdadeira na vida de um cristão não é a sua aparência externa, a sua aparência física, mas é aquilo que está em seu interior. Essa é a verdadeira beleza cristã, tá certo? Porém, o tal do presente de grego, o tal do cavalo de Troia, que promete nesse sentido liberdade de conceitos ultrapassados, radicais, antigos, não é? E que estão presos a uma cultura antiga, acaba muitas vezes, não é, vindo com a proposta de liberdade, de uso nesse sentido desses meios, dessas coisas, né, da própria vida e do corpo de maneira inteligente, mas infelizmente para o extremo e não para a modéstia, não para a simplicidade na vida. E isso tem atingido os cristãos, com certeza. Você já parou para pensar, por exemplo, quem é que faz nossas roupas? E calma que eu não estou dizendo que temos que procurar uma loja em que crentes costuram, não é, suas roupas para vender para crentes. Não, não tem nada a ver com isso. Mas ao mesmo tempo temos que compreender que nada que é produzido neste mundo é neutro. Nada. Não é? Nada é neutro aqui. Tá certo? Nada é neutro. Tudo tem uma cosmovisão, tem um objetivo, uma ideologia por detrás. Tá bom? Então, o mundo ele caminha em conspiração contra Deus, nós não podemos negar isso. Por isso, de maneira clara, nós podemos perceber que, por exemplo, a moda que é produzida para influenciar as pessoas, ela não é uma coisa neutra. Ela tem um objetivo de romper, não é? De quebrar paradigmas e tem o objetivo realmente de promover revolução, que também está ligado à revolução sexual nesse sentido. Porque o objetivo, não é, dos meios culturais corrompidos pelo homem, pelo pecado, não é justamente de quebrar com princípios que a lei de Deus ensina, princípios bíblicos. E isso também atinge não só a questão da indústria cinematográfica, não é, a questão do entretenimento no sentido geral, mas também chega, não é, às próprias roupas que nós usamos. Vocês podem perceber que cada vez mais as roupas, não é, tanto femininas como masculinas, eu usei um texto que fala sobre mulheres, sobre modéstia, sobre a verdadeira beleza que é interior, mas são princípios que devem ser aplicados não somente a mulheres, obviamente falando, mas a homens também. Porque no sentido geral, as roupas que são produzidas, né, o que a moda determina para as pessoas e usa os seus ídolos, digamos assim, que são os influentes dessa população, dessa geração, na verdade, não é? Justamente para incentivar e direcionar as pessoas a cada vez mais vestirem roupas que exponham ainda mais o seu corpo. Entende a situação? Então, por conta disso, o que você percebe é o seguinte, é que muitos cristãos estão olhando, não é, para como o mundo realmente tem procurado se vestir. Existe roupa decente, não é? Roupa que realmente demonstre essa modéstia, essa simplicidade, não é? E pudor nesse sentido. Roupas que não são escandalosas e que não expõem o corpo. Mas, drasticamente, o que é perceptível é que no contexto da cristandade existe uma tendência, não é, a irmãs, não é, e a irmãos a abraçarem aquilo que o mundo tem ditado como sendo moda. Não é? E, consequentemente, a atitude de muitos irmãos é ser extremamente opostos, não é? Em serem extremamente opostos àqueles usos e costumes, mas nesse extremo oposto estão
causando escândalo muitas vezes. Por quê? Porque acabam querendo parecer muito mais com os modelos que o mundo determina. É o que acontece. Né? Então, a determinação de se usar mulher só saia, por exemplo, não faz sentido. Né? Isso aí realmente não tem nenhum sentido bíblico real, não é? Aplicável à nossa cultura hoje, à nossa vida hoje. Ao mesmo tempo que uma mulher tem liberdade para usar calça, um homem e etc., isso não implica em que essas pessoas cristãs devam, nesse sentido, focar em roupas que estão na moda, por exemplo. Porque a moda está cada vez mais tentando, de alguma maneira, expor a beleza feminina, a forma do corpo feminino, né? Digamos assim, de maneira mais gritante, não é? E você percebe que roupas cada vez mais coladas, que basicamente parecem uma segunda pele, e tem cristãs que acabam achando que isso é meio que normal, porque fomos libertas, não é, daquela escravidão dos usos e costumes. Não, tem que tomar muito cuidado com isso. Esse senso de liberdade é falso, na verdade isso é a libertinagem, não é, que está sendo trazida por esse presente de grego, por esse cavalo de Troia, pelo progressismo dentro da cristandade. E então acabam muitas vezes exagerando e se parecendo muito mais com aquilo que o mundo posta, ou seja, você percebe que com esse tipo de roupa, não é, e as nossas roupas, a maneira como nós nos vestimos, não é, mostra, não é uma coisa neutra isso não é uma coisa neutra. Como nós nos postamos, não tem nada de neutro nisso aí. Né? Há um propósito para isso. E esse propósito que é demonstrado nas roupas, muitas vezes, é justamente em que eu seja a pessoa bonitona, não é? Que eu seja a pessoa vista, porque é isso que a moda faz. Ela quer destacar, nesse sentido, não é? Partes do corpo, da mulher, do homem. A mesma coisa com relação aos homens. Né? As modas masculinas estão cada vez mais tentando, de alguma maneira, descaracterizar a masculinidade do homem. Isso é muito comum, não tem como negar isso aí. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é chamando a atenção para um princípio bíblico que é a modéstia. Nós não precisamos ser presos a usos e costumes. Isso é radicalismo, é legalismo? Sim. Mas não precisamos também olhar para o mundo e nos guiar pelos modelos do mundo. Totalmente errado. Porque esses modelos nos ensinam, não é? Ensinam a sociedade a chamarem atenção para si mesmos, a serem os destaques, entende? Então roupas são feitas, não é? Enfeites, qualquer coisa, para que as pessoas sejam destacadas, para que elas sejam vistas, não é? E na verdade, na vida cristã, a grande beleza não somos nós, externamente falando, mas aquilo que está em nós, aquele que está em nós. Esse é o ponto central. Então, é uma questão de reflexão, não é? Para que venhamos realmente olhar para o princípio bíblico e entender o que é a verdadeira beleza. A verdadeira beleza, irmãos, é uma vida piedosa. Isso vale para homens, isso vale para mulheres. Procure não chamar atenção para você mesmo. Faça como João Batista, não é? Importa que eu diminua e que ele cresça. O foco de nossas vidas como cristãos não é que nós sejamos vistos, reconhecidos, recebamos status neste mundo, que sejamos aplaudidos. Não. Não é? Nosso foco como cristãos, como servos de Cristo, não é? E chamados de amigos por ele, é fazer com que ele seja conhecido. Então, quando os princípios, não é, bíblicos, os princípios espirituais, não é, eles são manifestados em nossa vida, aí está a verdadeira beleza cristã. Então, irmãos, tomem cuidado com esse progressismo, com esse cavalo de Troia, com esse presente de grego. Por quê? Porque essas ideias, não é, elas são puramente revolucionárias e visam cada vez mais que os irmãos não tenham modéstia, não é? E realmente abusem, às vezes até da sensualidade, não é? Sejam realmente sensuais e achando que isso é normal porque quando olham lá para fora, todo mundo está se vestindo assim. Mas temos que frear um pouquinho, tomar cuidado e lembrar, nós somos cristãos, nós somos de Cristo, pertencemos a Ele. Entende? E se pertencemos a Ele, precisamos realmente, não é, honrar ao nosso Senhor. Isso é muito importante. Então, olhemos para o princípio claro que nós temos aqui, sem se apegar a outras questões, mas apenas ao princípio. Não é? Leio mais uma vez o texto de Pedro, primeira carta de Pedro 3, capítulo 3, verso 3 a 5. Ele fala que a beleza de vocês não seja exterior, não seja exterior. Como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Ou seja, ele está dizendo que mulher não pode ter trança? Não. Não é? Ou algum tipo de joia? Não. Não é? Ou uma roupa um pouco melhorzinha? Não é isso que está sendo dito. Está dizendo que a beleza de vocês não seja isso. Não é? Então, nossa preocupação como cristãos não é que externamente sejamos as pessoas mais bem vistas, não é? Não é esse o propósito. Sermos os mais bonitos, os mais aplaudidos, os mais admirados externamente falando. Mas que as pessoas, que o mundo possa olhar para nós e enxergar Cristo.
enxergar os princípios cristãos. Ele fala no verso 4, mas que ela seja no ser interior, uma beleza permanente, permanente. Isso é tão importante para nós porque essa beleza externa que o mundo prega, ensina, influencia, buscando até essa revolução, digamos assim, é uma beleza, não é, que é com data de validade, não é, com prazo. Ou seja, ela é limitada, ela é perecível, ela vai se acabar. Inevitavelmente nós vamos envelhecer, vamos perder a beleza externa. Então não devemos nos focar nisso. Então ele fala uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu marido. Ou seja, a ênfase aqui no costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, ou seja, a atitude de mulheres, mas também de homens, não é? Cristãos piedosos, homens e mulheres piedosos, é essa. É realmente procurar essa beleza interna, não é? Que é justamente a obra do Espírito Santo em nossa vida, trazendo transformação, nos fazendo ser diferentes do mundo ao nosso redor. Olhemos então para o princípio da Escritura Sagrada e venhamos realmente investigar se nós não estamos também, de uma maneira às vezes inconsciente, não é? Nos submetendo a princípios que são puramente mundanos e que nos levam a chamar a atenção para nós mesmos e não para o nosso Senhor. Tá certo? Beleza externa, não interna. Valeu, pessoal.